Fala aí, galera, eu soltei, quem diria, hein? Eu estava errado. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês, exercitar um pouco da esquizofrenia, né? Porque hoje nós vamos falar sobre coisas importantes. Na verdade, esse vídeo aqui basicamente não tem nada de questão do competitivo, análise ou algo do tipo. Se é isso que você tá esperando, bom, volta depois, irmão. Hoje nós vamos falar sobre, mais uma vez, o meu deck preferido, né, meus amigos? Que é o Necroz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Necroz. Há um tempo atrás, alguns dias atrás na verdade, foi anunciado aí a capa, né, da coleção da Terminal World 2, que vai trazer suportes novos para decks dentro da lore da Dual Terminal. Dentre eles já tem suporte anunciado para Johak, Gem Knight e Fable. O último deck que foi anunciado, pelo menos spoilado na capa da coleção, é o Necroz. E aí eu tenho esse vídeo aqui em cima, que eu comento um pouquinho com vocês sobre o que eu imaginava que poderia vir a acontecer baseado na arte que foi anunciada. Enfim, eu imaginava que poderia vir uma junção entre cartas Necroz e Gishk. Porém, não é isso que aconteceu. A Konami vazou a informação de duas cartas. Basicamente vazou duas cartas. E essas duas cartas são bem legais, porque é uma nova versão da Trishula e a versão do Metaltron Zefra, né, que é um link. E aí hoje, meus amigos, nós vamos comentar um pouquinho sobre, já que a minha ideia de Gishk, como eu comentei no vídeo ali em cima, não tem nada a ver com nada. Hoje nós vamos tentar explorar o que pode ser para mais uma vez errarmos aqui. Mas é basicamente um exercício de diversão, mano. Aqui é diversão, é só pra gente poder comentar, eu conjecturar com você. Eu tô falando de uma coisa que eu gosto, que se você gosta, vem comigo porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu coloquei, né, novamente a capa do pack, né. Então aqui tá a arte, onde é o Avance, né, que no outro vídeo lá, se eu não me engano, eu disse que esse cara não tem nada a ver lá com os Necroz e tal, mas ele é literalmente o Avance, né, que é o velho, o Great Sorcerer, que junto com a Emilia formaram a tribo do Necroz, né, que são descendentes da tribo de Gishk, que por sua vez herdou coisas da tribo dos Ice Barrier. Então isso aqui foi anunciado. Pode ser que cada boneco desse seja uma carta diferente? Pode. As outras cartas não são. Então tem um Johak aqui, ele é uma carta, tem um Fable aqui, ele é uma outra carta, e aqui tem um Gem Knight, que é uma carta só. Esses aqui poderiam ser duas cartas? Poderiam, mas é improvável. E o que essa arte te remete? Ela te remete a uma Spell? A uma Trap? Não sei, tá ligado? O que poderia ser isso? Eu tentei conjecturar como sendo talvez suportes para Gishk e Necroz ao mesmo tempo, não por alguma questão lógica específica, mas simplesmente porque isso é uma forma de você poder dar suporte para dois decks diferentes, o que eu julgo como fazendo sentido. Porém, realmente na lore não faz sentido nenhum que a gente tenha exatamente os dois, tá ligado? Porque quando a tribo de Necroz já existia, né? Na verdade ela foi criada pelos remanescentes da tribo do Gishk, não tinha mais ninguém Gishk vivo, tá ligado? Tipo, ninguém mais é Gishk, agora eles são Necroz, são uma nova tribo. Então realmente não faz muito sentido que seja assim, né? E aí a Konami comeu bola, né? Ela comeu um pouco de bola, porque aqui, não é aqui na verdade, né? Porra, cadê o bagulho que eu tinha feito? Aqui, ó. Puta que pariu. Eu vou ter que voltar pra cá, pro Master Duel Meta. E teve o review, aqui ó. Vazou, né? Vazou, simplesmente. A Konami quis que vazasse? Não sei, mas vazou o bagulho. Aqui tá a artwork oficial de dois dos monstros, né? Que estão aí na thumb pra vocês verem. E um deles aqui, muito provavelmente, é a Emilia usando a armadura do Zefra Metaltron, que é um Link 3, que a gente usou muito na época do Pêndulo Magician e, salvo engano, desde então ele nunca mais foi usado. E aqui nós temos um Trishula, que provavelmente é a versão de um Trishula que veio posterior ao Trishula 5.9 que a gente conhece, e que já tem o Necroz dele, né? Eu achei um pouco pobre eles terem feito de novo uma nova versão do Trishula, né? E o nome do Trishula é Zero Dragon, alguma coisa. E aí, esse aqui vai ser o Necroz of Trishula Zero? De novo? Tipo, mas é o que há. Então, além disso, nós temos também essa arte aqui, cara. Tem essa arte aqui. E aí, o que é que vai vir desse suporte de Necroz? Isso me deixa preocupado, porque isso aqui grita muito que é um monstro Necroz ritual, e isso é um monstro Necroz ritual. Tem mais dois Necroz rituais. Tem muito ritual aí, cara. Muito monstro de ritual, né? E isso aqui, eu não sei se isso é uma trap, saca?
Será que é? Pode ter paisagem ali atrás também, né, que remeta mais a acontecimentos, que geralmente é do que se trata, né, spell traps que contam a história da Dual Terminal. Mas eu fico preocupado, porque se for mais monstros, tá ligado? Tipo, mais monstros, a gente precisa de outras cartas fortes, e ainda tem que vir a trap. Será que vai vir a trap? E aí, é baseado nisso que a gente vai tentar conjecturar aqui, porque essas cartas vão ter que roubar. Galera, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês o seguinte, se liga. Nós tivemos alguns anúncios de cartas que vieram nessa coleção, na Terminal World. Lembra que na Terminal World 1 veio o Ritual Beast, o Genex, o Ice Barrier e o Infernoid? Vocês lembram disso, né? Cara, eu vou convidar vocês de novo pra dar uma olhada nessas cartas, cara. No Infernoid Evil. A linha de texto dele nem é tão gigante, mas se ele é Fusion invocado, você bane o Infernoid do teu cemitério e você manda Infernoid com nome diferente um do outro, né, do deck pro cemitério. Com o número de monstros que você vai mandar é igual ao nível do monstro que você baniu. Se você baniu um monstro de nível 5, você manda 5 Infernoids do deck pro cemitério. Se você baniu um nível 8, você manda 8. E se não fosse o bastante, se ele é mandado pro cemitério ou banido, e você bane ele para poder invocar os Infernoids, se adiciona um Void Spell do deck pra tua mão. Cara, esse efeito é custom card total, é completamente absurdo. Eu tenho um vídeo inteiro falando de Infernoid que você pode me acompanhar falando aqui em cima, ó, com o Battle Marco, né, o Marco Batalha. O Infernoid Flood, que é um Link 4, ele também é um custom card do cacete, né? Ele é feito com 2 ou mais monstros, incluindo o Infernoid, beleza? E quando o oponente ia fazer o Special Summon de um monstro, você pode tributar um monstro, como todo Infernoid faz, pode ser ele mesmo, inclusive. Você nega o Summon e se fizer bane. Se cartas são banidas do cemitério, você vai poder escolher uma carta no campo. Cadê? Você pode banir uma carta no campo. E se ele, que foi Link invocado, que você controla, sai do campo por uma carta do oponente, você pode fazer summon de um Infernoid do deck, dando a condição de summon. Mano, é muita custom card mesmo. Eu vou pegar um exemplo que não é necessariamente custom card assim, roubadaça, né? Mas nós temos aqui esse Fable, que também vem na Terminal World 2, por exemplo, e ele mescla muito bem duas coisas que o deck de Fable tem que fazer. Uma delas, descartar cartas. Os Fable trigam quando são descartadas. Vide o Fable Lurry, que você usa em Fiend Smith, por exemplo, né? Se ele é descartado, ele se invoca do cemitério uma vez por turno. Todos os Fables interagem com dinâmica de descarte, e aí trigam efeitos, né? Esse bicho aqui, por exemplo, se ele tá na tua mão, você vai poder descartar 2 ou mais Fable monstros, incluindo esse maluco que tá dando efeito. Então você descarta ele junto com o outro. Teoricamente, você vai tirar proveito, porque você quer trigar as cartas, né? Tem até forçação de barra, porque no Dark World, por exemplo, a gente tem que se ligar que cartas que trigam quando são descartadas, elas trigam se o texto da carta dizer que está sendo descartada. Se eu ativo uma Polymerization e usei monstro da mão, mandei pro cemitério, isso não é descarte. Eu estou usando o material da minha mão. O texto do efeito tem que dizer que a carta está sendo descartada para valer. O efeito Dark World ou Fable, por exemplo, né? Que são decks que trigam quando são descartados. E aí, por exemplo, no Dark World, a Ascension, a Spell, ela faz a fusão do Dark World de um Fiend, né, usando o material da mão no cemitério. Mas se você fizer um Dark World, você pode descartar os materiais de fusão para poder trigar eles. É assim que a script está sendo feita. Aqui, esse cara, por exemplo, ele já está forçando a barra para você trigar os Dark World. Os Dark World não, né, os Fable. Beleza. E se fizer, você faz Special Summon de um Fable 5 do teu extra deck, cujo nível seja igual ao nível dos monstros descartados, né? E isso é tratado como um Synchro Summon. Não precisa ter Tanner e não Tanner, tá? Não precisa ter. Beleza. Pois é, parece que não precisa ter. Se cartas são mandadas da mão, da tua mão pro cemitério, enquanto essa carta tá no teu cemitério, você pode banir essa carta e Special Summon um Fable monstro da tua mão. Tá, esse segundo efeito é um pouco estranho. Mas por que eu tô mostrando essa carta? Porque eu tô mostrando que ela otimiza muito bem duas coisas que o deck tem que fazer, né? Que é descartar e fazer um Synchro. E aí ele rouba na mecânica pra poder fazer isso, beleza? Tá. Sem falar que nós temos pra trás outras cartas, né, maluco? Nós temos outras cartas pra trás de Ritual Beast, que foi bem forte, pelo menos uma delas, né? O Link 4 também é bem bom, né? Vamos falar a verdade. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eles roubam na mecânica. Na verdade, o mais roubado de todos, eu vou ter que mostrar aqui pra vocês, que é aqui em artigos, botar Gem Knight. Que é o do Gem Knight, cara. Tem essa carta aqui, que é a Dispassion. Cara, olha o efeito dela. A Konami claramente queria fazer duas cartas diferentes, né? O Cláudio do Dimensão do Caos fez um vídeo falando de Gem Knight, eu vou deixar aqui em cima caso você queira ver, e ele até comentou sobre isso. Claramente a Konami queria fazer duas cartas diferentes. Duas cartas separadas. Mas como os suportes aqui são só para 4 cartas, eles fizeram tudo em uma só.
O efeito dela é, faz fusão de um Gem Knight do extra deck usando o monstro da mão ou campo como material. Se você tem Gem Knight Fusion no teu cemitério e você tem um monstro que joga Gem Knight Fusion do deck pro cemitério como custo, para poder se invocar, você vai poder usar até 2 No-Rock Gem Knight do teu deck ou extra deck. Branded Fusion mesmo, tá? Você dá Branded Fusion mesmo, porque sim. E aí ela tem um outro efeito, que você ativa ela como spell e adiciona o Gem Knight monstro do deck ou banido pra tua mão. E aí qualquer dano que você dá no oponente é cortado. Você pode ativar a primeira para poder fazer uma fusão. Você vai fazer o link de Gem Knight que vai entrar buscando ela mesma, que você ativa pra poder buscar outro bicho. Porque sim. Então, a Konami não tá nem aí. Ela tá fazendo cartas com efeito roubado. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem que vir Necroz com efeito roubado pra poder dar certo. Tem que vir. Eles são rituais, cara. Rituais. Tem que vir forte. E aí é que entra na parada que eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Deixa eu ver se dá pra ver legal com esse filtro aqui. Porque aí eu coloquei umas cartinhas que a gente vai poder dar uma olhada agora, né? Eu até peguei a arte das cartas. Eu peguei a arte das cartas que a Konami anunciou. E a gente vai comentar um pouquinho sobre, né? Primeiro, nessa outra tela que caiu a conexão, eu vou ter que mostrar pra vocês, ó. Eu tô usando até o mesmo deck que eu tinha usado lá no outro vídeo. Mas basicamente os monstros que eles estão se referindo, né? Nessa nova arte que foi liberada, provavelmente é desse cara aqui, ó. O Trishula Zero Dragon of the Ice Barrier. É mais um Ice Barrier, que tem Trishula no nome, só que ele é nível 11. Nós temos um Necroz de nível 11, que é a Sofia, que é muito ruim de colocar no campo. E aí, geralmente, eles não repetem os níveis, apesar de já terem repetido no Arid Beheer, que é nível 10. E já tinha um nível 10, que era o Decisive Armor, né? Então, se realmente foi esse cara, tá aí, mano. Poderia ser esse Lancia aqui? Poderia, mas parece mais ser esse. Parece mais ser uma Trishula mesmo, de 3 cabeças, né? Enfim, pela arte, basicamente pela arte, né? Qual é o efeito dela? Ela é feita com Tanner mais 2 ou mais não-Tanner, então já pede um número maior de materiais. Quando essa carta é síncro invocada, você pode banir até 3 cartas que o oponente controla. É uma Trishula que tenta reproduzir esse efeito, né? A Trishula amarela, né? A tradicional, você lembra? Quando ela entra em campo, ela pode banir até 3 cartas, né? No campo, mão e cemitério. Não precisa ser nos 3, mas ela pode banir de onde puder. Essa aqui, ela entra podendo banir até 3 cartas que o oponente controla. Só cartas no campo dele, mas pode banir até 3. Ok, mas além disso, ela tem um texto gigantesco pra baixo, que é pra tentar compensar o fato de ela ser um 5 grande, que tem que deixar alguém pra trás, né? Então, ela diz o seguinte, que se esse 5 invocado card que você controla é destruído por carta do oponente, né? Você pode special summon um Trishula, Dragon of the Ice Barrier, ou seja, o Trishula nível 9, no teu extra deck. O ataque dele se torna 3.300 e você corta pela metade o ataque de qualquer face-up monstro que o oponente controla atualmente. Além disso, negue seus efeitos. Basicamente isso. Ela entra banindo até 9 e se ela sai do campo por uma carta do oponente, pode ser destruição ou batalha, ela vai dar o efeito invocar o Trishula do extra deck. Do extra deck, obviamente, né, porque o Trishula é um síncro. E aí nega o efeito de todos os monstros que o oponente controla, corta o ataque dele e nega os efeitos. Basicamente isso. E aí a Trishula que vai entrar, isso é tratado como Synchro Summon? Deixa eu ver. Eu acho que não. Não é tratado como Synchro Summon. Então a Trishula eu acho que ela não entra banindo as cartas. Mas esse aqui é o monstro, tá? Esse é o novo Trishula. E aí os Necroz, eles têm um efeito muito parecido, certo? Se a gente for olhar aqui, deixa eu botar Trishula. Aqui, ó. Trishula diz que quando é sempre invocado, você bane até uma carta de cada do campo, mão, cemitério, né? E na mão é aleatório. O Necroz of Trishula faz a mesma coisa. Quando ele é ritual invocado, bana exatamente. Só que o Trishula é diferente. O Necroz, ele tem que banir 3. Tem que banir exatamente 3. Um da mão, um do campo e um do cemitério dele. Só isso. Mas ele não pode banir caso o cara não tenha carta na mão. Aí ele nem chega a ativar o efeito. Tem que banir dos 3 lugares. Mas basicamente é uma representação disso, entende? As cartas Necroz. A outra carta parece ser o do Zefra Metaltron. Ele é um Link 3. Como é que a gente vai fazer um Link 3, né? Mas tudo bem. É um Link 3, Zefra Metaltron. Ele é feito com 2 ou mais monstros que foi special invocado do extra deck. Se monstros que essa carta aponta para, que foram special invocado do extra deck, são destruídas por batalha ou por efeito do oponente, você pode adicionar um monstro do teu cemitério ou face-up pêndulo do teu extra deck pra tua mão. Ok. Inclusive ele é meio caro, né? Mas é porque lembra que na época a gente tinha uma Electromite no pêndulo que você tinha que usar e linkar, enfim. Mas, enfim, era um monstro bom, bem quebra-galho, mas ele não era incrível. Ela tem um outro efeito que você pode escolher um monstro em cada campo, que foi special invocado do extra deck, exceto essa carta. Você bane ambos até a end phase. É um monstro bem custoso para o que ele é, entende? Bem custoso para o Link 3 que ele é. E ele é feito com 2 monstros que foi special invocado do extra deck, tem que lembrar disso, né? Mas
Agora a gente quebra esses monstros e põe a armadura nos Necróis. Mano, por que eu demorei tanto pra falar? 15 minutos e eu não mostrei nem a porra das cartas ainda. Agora a gente quebra eles e bota as armaduras no Necróis, né? Beleza. Agora eu venho pra essa outra tela que também caiu a conexão, é óbvio. E aqui, agora sim, a gente vai falar das cartas, né? Eu tentei colocar aqui na tela pra vocês darem uma olhada, ó. Então, o primeiro deles é esse cara. O Necrois of Trishula Zero. Warrior, né? Porque o Necrois Trishula ele é usado pelo Shurit, então eu vou manter como sendo Warrior aqui, foda-se. Então é buscado pelo Shurit, o que é bom. Você pode fazer o ritual desse monstro com qualquer spell ritual Necrois, sem usar qualquer monstro de nível 11, como todos os outros Necrois fazem, né? Ele tem um efeito Quick, aí a gente vai diferenciar, né? Eu botei um efeito no campo, que se ele é ritual invocado, você pode banir até 3 cartas no campo e ou cemitério do oponente. O Synchro, ele entra e ele pode banir até 3 cartas que o oponente controla. Aqui, a gente, como a nossa carta é ritual, ela vai roubar. Ela pode banir até 3 cartas no campo e ao cemitério do oponente. Mas eu posso banir só uma, se ele tiver só um bicho no campo, tudo bem? E não é pra ficar igual o Necrois Trishula. E se o cara não tiver carta na mão, o Trishula nem ativa efeito. Beleza, agora, e o efeito na mão? Mano, vamos roubar. É um efeito, e nem é tão roubado assim, pra falar a verdade, tá? Mas é um efeito que é parecido com o Synchro. O Synchro, quando ele sai do campo, ele invoca a Trishula do extra deck, e aí ele nega os efeitos do oponente, zera o ataque, corta o ataque pela metade, né? Aqui é um efeito de descarte. Qual é o efeito, ó? E o que eu pensei pra falar isso, né? Você pode descartar essa Quick Effect, você pode descartar essa carta, enviar um Necrois, Spell Trap do deck pro cemitério e escolher um Face Up monstro que o oponente controla. Esse é o custo. Mas o oponente tem que ter um monstro, tá? Você vai fazer summon de um Necrois ritual do deck, e isso é tratado como ritual summon. Poderia ser só da Trishula? Poderia, mas eu quis botar pra todos os Necrois. Invoca um Necrois deck. O ataque dele se torna 3.300 do ritual que você está invocando, e além disso, você zera o ataque do monstro do oponente e nega os seus efeitos. Não é zerar, né? O outro cara corta pela metade, então você corta pela metade o ataque, né? Você corta pela metade o ataque. Fora... E aí você invoca o Necrois do deck. Qual é a minha ideia aqui? Você vai dar alvo em um monstro do cara, vai jogar uma spell do deck pro cemitério, e aí ele vai ficar no teu cemitério, né? Porque você descarta como custo e joga uma spell do deck pro cemitério. Se você jogar um Necrois Kaleido, no outro turno, o Kaleido pode ser banido do cemitério junto com esse cara e buscar uma spell Necrois. Beleza? Tá bom. Follow up. Então, esse cara te dá um follow up. Além disso, ele pode invocar um Trishula do teu deck e negar o efeito do monstro do oponente. Com isso, o Trishula vai entrar e vai banir as cartas do cara, inclusive do monstro que teve o efeito banido, que teve o efeito negado, por exemplo. Mas pra Trishula poder trigar, tem que ter carta no cemitério do oponente também, né? Campo, mão e cemitério pra poder trigar. Senão você invoca outro, pode invocar um Cláusulas, que aí quando ele fizer um bicho do extra deck, o Cláusula nega o efeito dele, por exemplo. Então, é esse tipo de coisa que eu quero fazer. Tem que ter amarração, né? Claro, pra isso não poder ser uma hand trap genérica. Ah, eu boto uma Spell Necrois no meu deck e aí eu uso esse cara como uma hand trap genérica. Não pode rolar, né? Tem que ter alguma amarração aqui. Eu tentei colocar a Necrois Spells pra ser uma amarração, mas talvez isso faça a hand trap ser boa. Mas enfim, tá aí. É uma hand trap que interage com o oponente enquanto coloca a Necrois no teu campo e pega follow up. E no campo, quando ele entra, ele banha até 3 cartas. Ah, ter roubado. Ou não roubado o suficiente, porque tem dois lados da moeda, né? Tem gente que falou que as cartas que eu tinha feito antes lá não eram tão roubadas assim. Essa é roubada o suficiente? A Eternal World só traz carta roubada, mano, pros decks. E o Necrois é um deck de ritual e hoje em dia é muito fraco. Muito fraco. Tem que ter efeito bom. Então aqui eu tentei pegar o efeito do monstro Synchro e tentei distribuir, roubando um pouco onde dava. Beleza? Esse foi o plano. Diz o que você acha sobre esse Trishula. Não resolve o problema do deck, né? Claro. Bom, nós temos o outro aqui, né? Que no caso é o Metaltron. Aqui, ó. Então o Metaltron é a Emilia, né? Vestindo a armadura do Zefra. Aparentemente é tudo que a arte indica. Como que a gente vai transpor um Link para ser um monstro de ritual? É difícil, né? Porque as coisas não são proporcionais. Então, um Link 2 não vai ser um monstro nível 2, né? Um Link 4... Link 4 é monstro, teoricamente, que você junta e tem que ser um boss, né? Então, mais um monstro de nível 4, por exemplo, no main deck, ou um Synchro de nível 4, ele não é um boss. Então, ele não pode ter o efeito bizarramente roubado, né? Então, tem essas questões. Como que faz isso? Como o Zefra Metaltron é Link 3, o ritual tem que ser nível 3? Ou vocês acham que isso vai ser um Link? Eu acho que não, tá? Porque o Necrois é basicamente isso. É pegar um monstro de extra deck e o usuário da tribo de Necrois vai tirar a armadura daquele monstro do extra deck e vai vestir como um ritual. É basicamente isso, né?
Então, aqui o que vai acontecer é que vai ser também uma carta de ritual. Aí é foda, né? Porque tem muita carta de ritual. Mas enfim, mas tá aí o Necroz Metaltron. Basicamente é isso que eu imagino. O Link é Link 3. O monstro vai ser nível 3? Que nível vai ser dele? Até porque o Link tem 2.500 de ataque. Qual o nível que o monstro tem que ter para ele ter 2.500 de ataque? Eu botei aqui como nível 4, simplesmente por convenção do Kaleido. Para poder ajudar o Kaleido a ser uma carta boa. Para não poder invocar só o Necroz Unicorn, tá ligado? Então eu botei como nível 4 só por conveniência. Porque não pode dar normal summon, né? Isso aqui é um ritual. Então seu nível 4 não faz diferença. Só faz diferença dentro do Kaleido. Certo? Só faz diferença no Kaleido. Então é isso. É um Spellcaster ritual com 2.500 de ataque com nível 4. Só que o Kaleido, o Unicorn, ele tem 2.100, não tem não? Deixa eu ver aqui. 2.300, cara, que o Unicorn tem. É porque o Synchro nível 4 também tem esse ataque, né? Deixa eu até olhar aqui pra ter certeza. O Unicorn tem 2.300 de ataque, sabe? Como sendo nível 4. Você acha que é absurdo? Tudo bem. Vamos lá. Então, nível 4, 2.500 de ataque. Necroz of Metaltron por causa disso, né? Eu não consegui ter uma correlação. Ele vai ser nível 3 com 2.500 de ataque. E se for pra ser nível 3, não tem tanta ajuda do deck. Então, nível 4 tem a ajuda do Kaleido, beleza? Ok. Você pode ritual summon ele com qualquer spell de ritual Necroz. Você pode descartar essa carta, adicione o Necroz card do deck pra mão. Pode parecer redundante, porque todos os... você tem o Brownak que pega monstro ritual, não, monstro Necroz, e tem o Claudius que pega spell Necroz. Mas essa mina pega carta Necroz. Tem deck ou outro que tem essas diferenças, né? Tem alguém que busca monstro, tem outro que busca spell, e tem um que busca carta. Rola isso, de vez em quando, né? Então, eu não acho que é nenhum fim do mundo, não. Aí, além disso, se o oponente controla o monstro que foi special invocado do extra deck, então, basicamente, quando você for segundo, você vai poder, além disso, né? Você pode também, além do monstro que você tá... Além da carta que você tá buscando com a Metaltron, você vai poder pegar um Necroz Ritual Spell do deck pra mão, tá? Então, descarta ela, pega uma carta Necroz. Pode ser Spell, pode ser Trap, pode ser monstro, beleza? Uma carta Necroz. Se o oponente controla um monstro invocado do extra deck, você pode buscar também uma Spell de Ritual Necroz junto. Beleza? Basicamente isso. É algo demais? Acho que não, né? Uma vez por turno, Quick, aí o efeito dela é igual ao efeito do monstro. Então, assim, nada demais, entende? Pro Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, o efeito dela aqui, que eu botei de campo, é o efeito do monstro, do Metaltron, né? Uma vez por turno, Quick Effect, você pode escolher um monstro em cada campo. Só que o Metaltron, ele diz que tem que ser um outro monstro, não pode ser ele mesmo. E tem que ser monstros invocados do extra deck. Aqui a gente vai deixar a carta melhor, né? Então, você vai poder escolher um monstro em cada campo, podendo ser ela mesma, e você bane ambos. Durante a end phase do turno que você ativou esse efeito, você pode Special Summon o Necroz ritual do teu cemitério ou banido. E isso é tratado como Ritual Summon. O que eu tentei fazer aqui? Eu tentei fazer com que você tem que arrumar melhor, tá? Porque qual é o meu plano? Você bane ela mesma. Você bane ela mesma e você não perde carta. Porque o outro, o Metaltron Link, ele bane ambos até a end phase. Então você bane ambos e ambos voltam. É uma carta de tempo, digamos assim. Então você bane ambos, ambos voltam. Aqui o meu plano era você banir ambos, mas só o teu voltar. Eu não sei se eu consegui fazer isso, mas a ideia é essa, né? Você banir ambos, mas só o teu voltar, o do oponente não. E de alguma forma você tem que invocar só o teu bicho. Desse jeito, se esse summon de Necroz ritual que você traz de volta na end phase, se for, por exemplo, uma Trishula, a Trishula entra trigando. Então, o meu plano era esse, né? Eu não sei se eu consegui escrever bem o efeito, mas a ideia é essa. Ao invés igual do Zephyr Metaltron, que bane ambos até a end phase e depois eles voltam, aqui o plano é que a Necroz Metaltron bana ambos, mas só o teu volte na end phase. Que aí eu queria que pudesse ser outro, não necessariamente só ela, entende? Então é isso. Esse é o plano. Beleza? Então, deixa eu ver se tem mais carta. Aí, cara, as outras cartas fica difícil demais de fazer, mano. Difícil demais, difícil demais. Eu tinha comentado com vocês lá no outro vídeo sobre um Link, e ele interagia com... Disc, né, e Necroz. Eu tinha feito uma spell de ritual. A spell de ritual eu continuo achando que vale, né? Inclusive até tentei roubar mais, mano. Porque eu olhei pra porra das cartas de Gem Knight e eu achei roubada. Eu olhei pra porra da carta de Inferno e eu achei roubada, eu tô puto. Então, e eu tô muito preocupado, entende? Porque se for só monstro que tá vindo, é difícil, cara. Difícil que só monstros façam... Monstro ritual, azul. Faça o deck ser bom. Mas enfim, esse aqui eu mudei o nome pra Necroz Aqua Mirror. Foda-se. Se esse card pode ser usado pra ritual summon de qualquer Necroz, da mão ou cemitério, por tributar monstros do teu deck. Beleza? Então você tributa monstro do deck e invoca o ritual da mão ou cemitério. Por que eu fiz isso? Você pode invocar o monstro do teu deck usando o material do deck? Pode ser. Vai ficar roubado? É deck de Necroz, mano. É deck de Necroz, tá ligado? Tipo, nós temos uma carta aqui, que eu vou mostrar até pra vocês. Talvez eu tenha que fazer essa mudança, né?
De novo vai voltar pra porra do Razor, né? Eu tenho que fazer um vídeo de Razor. Mas deixa eu voltar aqui pro Necroz, ó. Eu vou digitar aqui, cara, Vendread. O Vendread já tem uma carta assim, ó. Vamos ver como é que é a carta de Vendread pra gente poder fazer igual. É a Revolution, ó. Essa carta pode ser usada para o ritual summon de qualquer Vendread monstro, né? Da tua mão ou cemitério. Ele não invoca do deck, beleza. Você pode tributar, você deve, além disso, né? Tributar monstro da tua mão ou campo e ou mandar um Vendread monstro do deck pro cemitério. Entenda que esse monstro que vem do deck, ele não é tributado, né? Ele é mandado do deck pro cemitério, cujo nível seja igual ao nível do ritual monstro que você está tentando invocar. E aí o monstro invocado dessa forma é destruído durante a end phase do próximo turno. Dá pra colocar esse tipo de restrição e tal, tá ligado? Então, talvez algo assim, dele poder... É que aí aquela carta lá, ela invoca o ritual da mão ou cemitério só, ela não invoca do deck. Um Necroz Aqua Mirror, uma spell de ritual, ela deveria vir invocando o Necroz do deck? Isso ia ser muito roubado, ia ser muito... Mano, sei lá, eu acho que não, no final das contas, entende? É roubado pra caralho. Mas é Necroz, mano, é Necroz, é o deck ruim, enfim. Então, sei lá, eu ainda botei desse jeito. Mas por quê? Porque aí eu quis colocar uma segunda forma de você invocar um segundo ritual com essa mesma carta. Que é, se o oponente controla monstro invocado do extra deck, você pode, além disso, fazer Special Summon de Necroz ritual do seu deck. Então, a ideia é que você vai invocar, naturalmente indo primeiro com essa carta, você vai invocar um Necroz ritual da tua mão ou cemitério, usando o material do deck. Se o oponente controla uma carta, se você está em segundo, você, além de fazer isso, você traz um outro Necroz do teu deck. Você está invocando o ritual da mão ou cemitério, tributando um do deck. Mas se o oponente controla um monstro invocado do extra, você invoca um ritual do teu deck junto. O ritual summon é de um, o outro é um special summon pelo fato do oponente controlar um monstro. Foi isso que eu pensei. E além disso, você pode banir essa carta do teu cemitério. Você pode banir essa carta do teu cemitério e um monstro Necroz, né? E aí adiciona o Necroz Card do deck pra mão, assim como as outras cartas. Só que as outras cartas adicionam o Necroz Spell do deck pra mão. Essa vai adicionar Necroz Card do deck pra mão. É basicamente isso, tá? E aí se você começa a unir as cartas, né? Nós temos esse cara aqui que ele vai ser uma Hand Trap, que descarta pra enviar uma Necroz Spell do deck pro cemitério. E aí você vai jogar essa carta aqui, por exemplo. E aí se você quiser pode jogar essa, né? E aí no outro turno, quando for o teu turno, você dá efeito dessa Spell no teu cemitério, bane ela junto com o Necroz que você descartou como Hand Trap, para poder buscar um Necroz Card. Você pode pegar o Brown Knuckle, ou você pode pegar o Klaus, ou pode pegar outra dela mesma. E ela mesma faz um ritual da tua mão ou cemitério, podendo ser... não pode ser o que você baniu, né? Mas enfim. A ideia é essa. Tem uma amarração aí, vai. De novo, o deck continua fraco. Continua sendo um Necroz, né? Enfim. E aí por último tem a Trap, né? Que é óbvio, a Trap aqui a gente até tinha comentado. Não mudei nada dela, né? A única coisa que eu mudei é que se o oponente controla cartas e você não, você pode ativar essa carta da tua mão. Você pode enviar... do seu deck pro cemitério, ou banir do teu cemitério uma Necroz Ritual Spell, e se fizer, replica o efeito da carta quando ela é ativada. Além disso, você pode banir essa carta do teu cemitério, escolher um Necroz Card banido ou no teu cemitério e pega de volta pra tua mão, podendo ativar os dois no mesmo turno e foda-se, tá? Então serve pra poder copiar uma Spell, um ritual, pra fazer um turno do oponente, basicamente, né? Você pode fazer a própria Trishula, mas eu já tenho uma carta que faz isso, que é essa aqui. Tira mais um pouco a necessidade disso, né, de fazer uma Trishula no turno do oponente, mas se nós temos esse nível 4 e nós temos também o próprio Unicore, que é nível 4, então isso aqui pode copiar o Kaleido do deck. Copiando o Kaleido do deck, eu jogo um NX, e aí eu invoco o ritual da minha mão, jogando o NX do deck pro cemitério, jogando o Kaleido do deck pro cemitério, e mato uma carta do cara, por exemplo, e isso me dá uma boa interação, podendo colocar um outro ritual no campo, né, e ainda essa carta é follow, porque eu posso banir ela e buscar uma carta. O Kaleido vai estar no cemitério, se meu campo estiver vazio no outro turno, eu bano o Kaleido e busco uma spell, e aí eu pego essa outra spell de ritual e volto a jogar, né? Então assim, cara, o plano é esse. Tá zoado? Talvez esteja, tá? É porque eu tô com muito medo, né? Eu tinha feito essa outra carta aqui, né? Lá no outro vídeo, que é um monstro, quando ele é normal, ele pega uma carta Necroz ou Guisca, enfim. Mas eu acho que essas aqui ficaram... Assim, eu roubei no efeito, mas eu mantive na temática, né? Eu mantive na temática dos próprios monstros. No caso, isso aqui como sendo o Zefra Metaltron, isso aqui como sendo o Trishula, né? E aí uma spell de ritual roubada mesmo e foda-se, tá ligado? E uma Trap que é normal, ela só faz ritual no turno do oponente copiando algum efeito, mais ou menos como a Anaconda faz. O que é que vocês acharam dessa porra? Eu tô chapando na linguiça? Eu não sei. Eu tô com medo. Eu tô realmente com medo e talvez... Foda-se. Eu tô preocupado, cara, mas é basicamente isso. Diz o que você achou. Valeu, falou e até mais. Listen.